Olá, pessoal. Na última aula, nós discutimos a estrutura dos aminoácidos, as reações de ionização em diferentes pHs que ocorrem com estes aminoácidos e ainda que esses são constituintes de peptídeos e proteínas. Mas é importante também chamar a atenção de vocês para o fato de que os aminoácidos são importantes no contexto da bioquímica, não só como constituintes de peptídeos e proteínas, mas também porque os aminoácidos, de forma isolada, também são compostos que exercem importantes funções para os organismos vivos. Os aminoácidos que constituem as proteínas são 20 compostos que podem ser compreendidos, podem ser discutidos de acordo com as propriedades que apresentam na cadeia lateral, ligado ao carbono alfa, que carrega um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Então, considerando a variação estrutural dos grupos ligados a esse esqueleto básico dos aminoácidos, existem então 20 aminoácidos proteicos. Algumas variações, alguns exemplos a mais de aminoácidos são encontrados em algumas proteínas, por exemplo, como aquelas formadoras das paredes celulares de bactérias. Mas considerando a maioria dos seres vivos, nós temos 20 aminoácidos. Dentre as classificações possíveis, nós discutimos que a cadeia R que constitui esses aminoácidos são cadeias que podem apresentar algumas características químicas, como sendo apolares, de natureza hidrofóbica. Ainda nós temos as cadeias polares que apresentam um comportamento hidrofílico, uma afinidade, então, por interagir com moléculas polares como a água. E esses grupos polares que constituem esses aminoácidos, então, podem ser grupos que fazem com que esses aminoácidos sejam polares sem carga, como a serina, a treonina, polares de carga negativa, como os aminoácidos ácidos, ácido aspartico e ácido glutâmico. E ainda nós temos os polares básicos, que apresentam carga positiva, que advém de um segundo nitrogênio na estrutura, a lisina, a arginina e a histidina. Ainda, uma outra separação que nós fizemos foi uma separação que classifica os aminoácidos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Essa classificação foi feita baseada no argumento de que homens e outros animais não possuem as enzimas necessárias para a síntese de todos os aminoácidos. Aqueles que não podem ser sintetizados são, assim, componentes essenciais da dieta humana. Então, aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo, eles devem ser adquiridos pela dieta e, por isso, são considerados essenciais. Como regra geral, para entender um pouco de por que alguns são sintetizados e outros não, por que ao longo do tempo do processo evolutivo, por que alguns animais, assim como o homem, perderam as enzimas que levam à síntese desses aminoácidos essenciais, uma justificativa para isso pode ser pensada a partir da ideia de que as vias que foram perdidas são aquelas com maior número de etapas. Então, as vias que levam à formação de aminoácido de forma coincidente, todas aquelas que têm mais etapas envolvidas, foram perdidas. E aquelas que envolvem etapas, um número de etapas menor, são vias que foram preservadas nos animais ao longo da evolução. Dessa forma, uma medida aproximada da complexidade da via metabólica que dá origem ao aminoácido, ela pode ser pensada como sendo aquela que envolve mais etapas, e também aquela que envolve um número maior de mols de ATP para que essa via ocorra. Lembrando que nós já discutimos que a ATP é a forma utilizável de energia para os processos biológicos. Nós discutimos que a energia que permite que os processos aconteçam, aqueles processos que demandam energia, eles acontecem não utilizando energia na forma de calor, mas na forma de molécula, que é a molécula de ATP. Dessa forma, nós podemos entender, então, que as vias que têm mais etapas e que têm um gasto energético maior, uma demanda maior de ATP, ao longo da evolução dos animais, essas vias foram perdidas e existindo, então, essa correlação. A título de exemplo, só para vocês entenderem, Para a síntese do aspartato, que é um aminoácido não essencial, são gastos 21 mols de ATP. Já para a síntese da lisina, a lisina, por sua vez, é um aminoácido essencial. A síntese da lisina envolve de 50 a 51 mols de ATP e, consequentemente, mais etapas de reação também. Então, como eu disse, se a gente busca fazer essa comparação entre os aminoácidos que são classificados como não essenciais e aqueles que são classificados como essenciais, a gente vai sempre ver essa relação. Os não essenciais demandam um número menor de ATPs, menos etapas, ou seja, vias menos energéticas, com uma demanda energética menor, e as essenciais têm uma demanda energética maior. Como eu disse, todos esses aminoácidos aqui constituem proteínas e têm importantes funções biológicas na forma isolada. Mas, para que a gente possa apenas exemplificar, nessa aula, eu vou seguir falando de um exemplo que eu já havia apontado como um aminoácido essencial na última aula, que é o aminoácido fenilalanina. Então, esse aminoácido é um aminoácido essencial, precisa ser garantido pela dieta, e este aminoácido, em termos de etapas e gasto energético, esse aminoácido, ele tem em sua rota de biossíntese, no processo de síntese, ele tem um gasto de 65 mols de ATP por mol de aminoácido, Então, desse exemplo que eu dei para vocês, comparando o aspartato, a lisina e a fenilalanina, seria a rota que envolve um gasto energético maior
para síntese, né, de cada mol de um aminoácido. Já havia mostrado para vocês e discutido então que os aminoácidos aromáticos, né, que apresentam anéis aromáticos, não são sintetizados por animais e por humanos, porque os animais e os humanos não apresentam as enzimas para a síntese de anéis aromáticos. Então, esse é um exemplo de aminoácido essencial. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque os compostos aromáticos, eles são sintetizados no meio biológico, numa rota que leva à formação de vários compostos fenólicos, que é a rota que tem como precursor o ácido chiquímico. Não se preocupem com rotas metabólicas, porque aqui neste momento é só para contextualizar. Essa rota de reação, então, a partir do ácido chiquímico que dá origem ao corismato, o corismato é o precursor que vai levar ao aminoácido aromático fenilalanina. E ainda há outros caminhos que levam a outros compostos aromáticos. No entanto, essa via que passa pelo corismato e permite a formação de fenilalanina é uma via cujas enzimas que fazem essa reação acontecer são as vias que estão presentes apenas em plantas, em vegetais. Então, a síntese de anéis aromáticos não acontecem dentro dos organismos do organismo animal, porque a via que passa pelo corismato não está presente e é a via que permite a formação, então, dos anéis aromáticos. Então, os anéis aromáticos, para as demais etapas, advêm desse caminho de reação que passa pela obtenção a partir das plantas, né? E aí, só para que vocês entendam melhor a importância de entender uma rota de biossíntese, eu vou sair um pouco da discussão dos aminoácidos para fazer um parêntese para discutir como o conhecimento das rotas de biossíntese podem ser utilizadas para o proveito humano, por exemplo. Então, como eu disse, a rota presente na via do corismato é uma rota presente, então, só nos vegetais, presente em plantas. Então, a partir do conhecimento dessa rota presente nas plantas, que é a rota que envolve o precursor corismato, ao identificar a rota, foi identificado também todas as enzimas que estão envolvidas nesse caminho de reação. Uma vez identificadas essas enzimas, né, que estão envolvidas só nesse caminho de reação, é possível propor, então, alguns herbicidas, como um amplamente utilizado no Brasil, que é o glifosato. O glifosato, ele é muito utilizado porque o glifosato, ele é um herbicida que bloqueia de forma específica a via do corismato. Então, esse herbicida, né, que está aqui a estrutura, ele consegue inibir a enzima que faz com que essa rota de corismato aconteça. É considerada uma via segura para quem? Para os animais, porque os animais não têm a rota de biossíntese que passa pelo corismato, então a enzima que vai sofrer a inibição por esse herbicida é uma via que não será afetada, né? Então seria seguro para os animais. Mas a gente sabe que o uso indiscriminado de herbicidas causa vários problemas para a agricultura de um modo geral. Como eu disse, o glifosato em si não é tóxico para os animais, mas pode trazer alguns prejuízos. Um dos prejuízos que o corismato pode trazer, além de todos os outros ambientais em função dos resíduos, mas tentando pensar nas rotas de biossíntese, né, é que o glifosato, ele então consegue inibir a enzima de uma rota comum a todas as plantas e não só aquelas plantas indesejáveis que seriam as plantas daninhas. Então, dessa forma, o corismato sendo inibido, outras plantas importantes também vão morrer. E aí vem o desenvolvimento de técnicas importantes e controversas também. Então, por exemplo, dessa enzima foram encontradas em bactérias. Essas bactérias, então, produziram enzimas da via do corismato, que são enzimas que permanecem ativas mesmo em alta concentração de glifosato. Então, o que acontece é que, de alguma forma, as bactérias conseguiram promover uma modificação estrutural na estrutura dessas enzimas, tornando essas enzimas resistentes à ação do glifosato, fazendo com que essa enzima permaneça ativa, promovendo essa via de reação mesmo na presença desse herbicida. O gene que promoveu a alteração genética da enzima na bactéria foi identificado e foi isolado. Esse gene foi inserido na soja, fazendo então com que a inserção de um gene que já traz a informação necessária para a síntese de uma enzima resistente, quando ela é colocada dentro do vegetal, nós temos aqui a inserção de um gene de uma bactéria em um vegetal, então, né, em gêneros diferentes. Então, nós temos aqui um alimento transgênico. A soja transgênica, ela foi, então, desenvolvida e é uma soja, então, que é cultivada e é resistente ao glifosato em função dessa transgenia, que é essa modificação a partir da inserção do gene da bactéria capaz de resistir à ação desse herbicida. E aí, só para fechar a discussão, a empresa que desenvolveu esse herbicida usado em larga escala no Brasil é a Monsanto, e a Monsanto também é a empresa que desenvolveu a soja transgênica
né, a partir desse trabalho que eu falei para vocês. Então, essa é a empresa que vende a soja transgênica para o produtor e vende para o produtor também o glifosato, que é utilizado indiscriminadamente. Ainda, pensando na fenilalanina, na sua importância para os seres vivos, como eu disse, a fenilalanina, ela é, então, produzida pela rota do corismato, que é a rota que permite a síntese de anéis aromáticos nos vegetais. No entanto, os animais não são capazes de produzir a fenilalanina, mas quando nós consumimos a fenilalanina na dieta, que é um aminoácido essencial, as enzimas necessárias para a síntese de outros aminoácidos que tenham anéis aromáticos vão acontecer a partir da fenilalanina. Então, a fenilalanina é essencial, a tirosina é não essencial. A tirosina é sintetizada dentro do organismo animal a partir da fenilalanina na presença de uma enzima específica. E aí eu aproveito para mostrar para vocês que os aminoácidos estão envolvidos em vários outros processos que são importantes, né? Então, como eu falei, a fenilalanina, ela pode levar à tirosina, e a tirosina pode ser a precursora de vários outros compostos importantes que a gente já discute. Mas eu vou começar falando primeiro dos problemas, das doenças hereditárias. Por algumas questões hereditárias, a enzima, então, que transforma a fenilalanina por hidroxilação para em tirosina, que é a fenilalanina hidroxilase, ela pode não estar presente em quantidades suficientes por alguma alteração, ou pode estar presente, mas modificada e não sendo capaz de promover essa reação. E quando isso ocorre, a fenilalanina, então, que é proveniente da dieta, ela vai ser consumida, mas como essa rota não acontece, ela vai ser acumulada. E isso pode levar ao desenvolvimento de uma doença hereditária, que é uma condição muito grave, que é a condição chamada de fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença hereditária que ocorre quando o indivíduo não apresenta a enzima fenilalanina hidroxilase em quantidades suficientes, ou essa enzima apresenta alguma modificação que não permite que a reação faça, e à medida que a fenilalanina é consumida, ela não é metabolizada, então ela se acumula e causa prejuízos ao indivíduo. Que tipo de prejuízos? A demanda da fenilalanina para a síntese de proteínas pelos indivíduos ela é pequena. É uma proteína, é um aminoácido que está presente em pequenas quantidades nas proteínas. Então, como a demanda é pequena, se essa rota não prossegue para que a tirosina se forme e outros compostos sejam formados também, a fenilalanina se acumula. E a fenilalanina, ao se acumular, o principal problema que ela pode ocasionar é que a fenilalanina pode acumular na região cerebral, e o acúmulo da fenilalanina na região cerebral pode levar a distúrbios cerebrais irreversíveis. A alteração que a fenilalanina provoca, então, no tecido cerebral nervoso, que pode levar, então, a condições que não irão se reverter, é um processo extremamente rápido e que pode ser determinante logo nas primeiras mamadas. As primeiras mamadas, para quem tem o problema com a enzima que faz essa reação, podem já fazer com que a fenilalanina já se acumule na região cerebral e já provoque danos cerebrais irreversíveis. Então, a fenilcetonúria é uma condição que deve ser identificada nas primeiras horas de vida pelo teste do pezinho. No teste do pezinho, é um protocolo que faz uma varredura. Uma delas é a investigação da presença da fenilalanina hidroxilase e a identificação de que essa enzima esteja trabalhando corretamente para que a fenilcetonúria seja identificada nas primeiras horas de vida e possa ser tratada para minimizar os prejuízos que essa condição pode causar. Quais são os outros prejuízos que a fenilcetonúria pode trazer? Bem, como eu disse, a fenilalanina, ela é um aminoácido essencial que é modificado para gerar a tirosina. E aqui, dando sequência, a tirosina, por sua vez, é um aminoácido que vai passar por outras rotas de biossíntese e nessas rotas, sofrendo conversões mediadas por enzimas, vão levar à formação de L-dopa por meio da hidroxilação extra nessa posição e, por fim, por uma descarboxilação pela perda do grupo ácido carboxílico na porção que é originalmente do aminoácido, a gente tem a formação de um composto que é a dopamina. A dopamina é um dos exemplos de compostos que estão na rota da tirosina, mas nós poderíamos citar outros, como a noradrenalina e a própria adrenalina. Ainda, nessa rota, a partir da tirosina, nós temos também a rota da melanina. Então, por exemplo, para as pessoas que têm fenilcetonúria, que é uma condição que não permite a conversão de fenilalanina em tirosina, essas pessoas têm todas essas rotas modificadas, comprometidas, e um dos indícios disso pode ser a não produção da melanina e, portanto, por exemplo, o albinismo. Mas ainda, uma outra questão muito importante. Como eu citei, a dopamina é um composto que vem da rota da tirosina, então garantida a partir deste aminoácido, e a dopamina é uma molécula extremamente importante porque ela é
um composto que atua como neurotransmissor. Os neurotransmissores são moléculas que atuam como mensageiros nas fendas sinápticas. Então, os neurotransmissores são moléculas que viajam de um neurônio a outro, carregando informações para que os processos ocorram. Então, a dopamina tem essa função. O sinal no sistema nervoso central, ele é conduzido por fendas sinápticas, ou seja, as células do sistema nervoso, que são os neurônios, elas não se tocam, existe uma fenda, e essa fenda, então, ela permite que a sinalização, a mensagem, caminhe ao longo do sistema nervoso, atravessando essas fendas, uma vez que os neurônios não se tocam, pela migração de moléculas que são, então, como eu falei, os neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados quando ocorre a despolarização de um neurônio, da membrana de um neurônio. Essa despolarização faz com que atinja um potencial que permita a saída dessa molécula e a migração para a outra extremidade. Então, como eu havia mostrado para vocês, a tirosina vai levar um caminho de reação que vai levar à formação de vários neurotransmissores importantes, sinalizadores importantes, dopamina, norepinefrina e epinefrina, por exemplo. Então, tudo começa, como eu falei, dentro do neurônio, inclusive a síntese. A síntese, então, do neurotransmissor dentro do neurônio começa a partir da tirosina, do aminoácido. A tirosina consegue entrar dentro da célula, lembrando que nós já discutimos que a entrada de moléculas polares não é facilitada pela membrana, ela deve ser proporcionada por condições específicas. E aqui eu já introduzo algo que a gente vai ver com mais calma lá na frente, que é um canal iônico. Nesse canal iônico, em função de uma diferença de potencial controlada pelos íons sódio, acontece a entrada de uma molécula polar, que é a tirosina. A tirosina, na presença das enzimas corretas, é então convertida a L-dopa. E a L-dopa, por sua vez, é convertida em dopamina, que aqui, nesse exemplo, a gente está chamando de DA. A dopamina, então, vai por meio de, como eu falei para vocês, em função de uma diferença de potencial que vai acontecer por uma bomba de prótons, por canais iônicos presentes nessa célula. Essa diferença de potencial vai permitir que o canal da dopamina, após síntese, seja aberto e a dopamina, então, possa sair do neurônio onde esse neurotransmissor foi produzido, e a dopamina, então, pode migrar para o neurônio vizinho e levar a sua mensagem. A mensagem que o neurotransmissor, então, carrega é uma mensagem que vai ser sinalizada pela interação da molécula do neurotransmissor com os receptores. Então, cada neurotransmissor tem um receptor diferente na superfície do neurônio. Então, a dopamina tem os receptores dopaminérgicos, que são as cavidades, os sítios, que vão interagir de maneira favorável com a estrutura da dopamina, permitindo que ela se ligue, permitindo que ela transmita a sua informação. Esse neurotransmissor, então, ele sai do primeiro neurônio, entra na fenda sináptica, exerce a sua atividade e, num outro momento, ele é recaptado num sistema que nós já discutimos, que é o sistema de estado estacionário dinâmico. Porque nós já discutimos que as moléculas, então, são sintetizadas, exercem suas funções e, após um tempo, elas são captadas e degradadas para que esse ciclo recomece, mantendo um ciclo de reações de anabolismo e de reações de catabolismo. Então, vamos voltar à questão da fenilcetonúria. A fenilcetonúria, então, compromete a produção de tirosina do indivíduo que não consegue transformar a fenilalanina e, consequentemente, todas as rotas, todos os neurotransmissores dessa sequência terão a sua síntese prejudicada em função dessa condição hereditária. E o prejuízo dos neurotransmissores vão trazer prejuízos bastante graves. Então, todos esses compostos, a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina, são neurotransmissores do sistema nervoso central, do grupo das catecolaminas, por conta desse esqueleto formado pelo anel aromático, duas hidroxilas e o grupo amino. Esses neurotransmissores, a informação que eles carregam de um neurônio para o outro durante a neurotransmissão, são informações que afetam processos muito complexos. De forma simplista, só para vocês terem ideia, o humor, a atenção e a emoção. Então, pessoas que, mesmo que detectem a fenilcetonúria no teste do pezinho e tentem fazer um controle alimentar para ter uma condição de vida melhor, ainda assim, essas pessoas podem ter essas etapas comprometidas e ter vários problemas ligados a transtornos comportamentais. Então, de modo geral, como eu falei, a dopamina é um neurotransmissor extremamente importante que regula as emoções, o humor e, além de outras coisas, por exemplo, a absorção de cálcio. Então, níveis descontrolados de dopamina, problemas com essa recepção podem causar doenças graves, como Parkinson, né? E, além disso, a variação da produção de dopamina, a ação da dopamina também quando sofre problemas, nós temos aqui a ação de condições que causam a depressão, sendo necessário o uso de antidepressivos. Ainda, entender a interação da dopamina com os neurotransmissores permitem que a gente entenda os mecanismos de dependência química com os psicoestimulantes e, consequentemente, os abusos de drogas, por exemplo, tá?
Então, como eu disse, as pessoas que têm essa condição, né, que não têm a enzima capaz de converter a fenilalanina em tirosina, a fenilalanina se acumula na região cerebral, causando transformações que são transformações que não podem ser corrigidas. Então, o que é preciso ser feito é que essas pessoas precisam se alimentar com um alimento que tenha quantidades mínimas de fenilalanina. Então, vamos pensar. As quantidades menores de fenilalanina estão em alguns alimentos, principalmente de origem vegetal, frutas e verduras, né? O acúmulo de fenilalanina está nas espécies que não têm a fenilalanina como um composto característico das suas rotas. Então, nos alimentos de origem animal. Então, para aquelas pessoas que têm fenilcetonúria, essas pessoas têm que evitar proteínas de origem animal. As proteínas, então, de origem vegetal têm teores menores de fenilalanina. Então, a alimentação deve ter esse tipo de atenção. No caso dos recém-nascidos, que foi o exemplo que eu dei, o recém-nascido que é identificado com fenilcetonúria, ele precisa receber fórmulas específicas de compostos alimentares, né, similares ao leite materno, mas que já tenham sido feita uma purificação e a retirada do teor maior de fenilalanina para que esse leite possa ser consumido. Então, é feito o uso de fórmulas hidrolisadas, onde a proteína foi hidrolisada, quebrada, e a fenilalanina foi retirada. Ainda, para contextualizar, sempre os rótulos precisam trazer informações de produtos que possam causar prejuízos à saúde. A fenilalanina, como é uma condição grave, os rótulos dos alimentos precisam trazer que contém fenilalanina. E isso por quê? Isso porque alimentos diet são alimentos que, no lugar do açúcar comum, apresentam açúcares sintéticos, como o aspartame. E o aspartame, na verdade, identifiquem aqui, o aspartame, ele na verdade é um composto que é um metiléster de fenilalanina. Então, é a fenilalanina esterificada. Então, quem consome aspartame, esse éster sofre hidrólise e esse éster, ao ser hidrolisado, libera fenilalanina para a corrente sanguínea. Então, deve ser evitado. Mas um novo tratamento está sendo desenvolvido, no qual a enzima fenilamina amônio-alinase é administrada oralmente ou injetada de forma subcutânea, a fim de degradar a fenilalanina nas proteínas ingeridas em uma dieta. Então, o tratamento pela ingestão da enzima é um tratamento muito eficiente comparado à dieta. A dieta não é eficiente, porque mesmo tendo teores baixos de fenilalanina nos alimentos vegetais, as proteínas vegetais têm fenilalanina também. Então, como eu falei, quem tem a fenilcetonúria, que é um distúrbio grave, mesmo tratando com a dieta, apresenta distúrbios neuropsiquiátricos, porque as rotas dos neurotransmissores serão afetadas. Então, as pessoas vão ter déficit de atenção, depressão, fobias, porque as rotas dos neurotransmissores são afetadas. Além do comprometimento neurológico, como eu falei para vocês, essa rota envolve a síntese da melanina. Então, vai haver problema de pigmentação de pele e cabelo para quem tem essa condição. Por exemplo, a alanina, o carbono, que é o carbono alfa, ele apresenta 4 ligantes diferentes. Como a estrutura do aminoácido é uma estrutura padrão, necessariamente esses grupos ligados ao carbono alfa serão um deles, o grupo amino, que nós já discutimos que em função do pH pode estar protonado, o grupo ácido carboxílico, que pode estar ionizado. São 2 grupos possíveis. Já na posição alfa, os outros ligantes são os vários grupos R que caracterizam os 19 outros aminoácidos para além da glicina, e dependendo da estrutura, então, esse carbono alfa pode ter hidrogênio ou algum outro substituinte. Então, verificando essa estrutura, a gente percebe, então, que o gliceraldeído é um composto que apresenta um carbono que tem 4 ligantes diferentes em torno dele. Então, o carbono alfa de um aminoácido é um centro estereogênico. Dessa forma, isso significa que a alanina pode existir numa forma e pode existir um outro composto, que é um isômero espacial, ou seja, é o enantiômero da alanina, que ocorre em função de uma distribuição espacial diferente dos grupos em relação ao carbono, que é o centro estereogênico. Então, percebam, um composto, que eu estou chamando de L-alanina, este composto, quando a carboxila está representada para cima do carbono alfa e o grupo amino está representado à esquerda, o hidrogênio está representado à direita. Então, esse é um arranjo espacial para este composto. O composto isomérico do primeiro, ou seja, o isômero espacial, o enantiômero do primeiro, é aquele que apresenta os grupos todos na mesma ordem de conexão, ou seja, ligados ao carbono alfa, mas com uma organização espacial diferente. Qual é a organização espacial diferente? Quando a carboxila está para cima, nesse composto, o grupo amino está à direita e não à esquerda. Enquanto o hidrogênio agora está à esquerda e não à direita. E se a gente tentar pensar qualquer giro em torno desse composto, a gente vai perceber que em algum momento os grupos não se coincidem.
Por que eles não se coincidem? Porque esse é um exemplo de um composto quiral. Então, esse composto quiral gera como forma enantiomérica um composto diferente. Então, eu estou dizendo que os 19 aminoácidos têm um carbono alfa assimétrico, então são estruturas quirais. Então, esses 19 podem existir numa forma enantiomérica e em outra forma enantiomérica, que são imagem especular entre si. Em termos de identificação de enantiômeros, vocês aprenderam uma regra, que é a regra definida pela prioridade dos grupos, fazendo com que, definida a prioridade dos grupos em termos de número atômico, aqueles que estão no sentido horário são os enantiômeros identificados com a letra R, e os que estão no sentido anti-horário são aqueles identificados com a letra S. Essa nomenclatura se aplica da mesma forma a esses compostos que estão aqui representados. Se nós quiséssemos determinar qual é o enantiômero que está representado nessa estrutura, bastaria identificar a prioridade dos grupos em termos de número atômico. Então, o nitrogênio seria 1, a carboxila seria 2, o grupo metila seria 3. E aí nós teríamos que identificar que aqui 1, 2, 3 está no sentido horário. Então, pensando nisso, seria R. Mas nós sabemos que para aplicar essa regra, o hidrogênio precisa estar posicionado numa ligação voltada para trás. E aqui o hidrogênio estava numa ligação voltada para frente. Logo, a gente conclui que, na verdade, então, apesar de eu ter achado essa ordem, quando eu jogar o hidrogênio para trás, eu vou identificar que, na verdade, não é R, é S. Ou seja, quando o hidrogênio não está na posição correta, a gente inverte a configuração que a gente encontrou. Fazendo a mesma coisa aqui, nós vamos encontrar aqui prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Então, nós vamos ter aqui, neste caso, 1, 2, 3 no sentido anti-horário. Então, pela nomenclatura que vocês já aprenderam, aqui nós teríamos o enantiômero S. Mas com a mesma análise, o hidrogênio está numa ligação voltada para frente. Então, não é o resultado esperado. A gente sabe que o resultado esperado é quando o hidrogênio está para trás. Então, a gente inverte. Essa seria a representação do enantiômero R e esse o S. Então, cada um desses isômeros teriam essas nomenclaturas. No entanto, na bioquímica, é utilizado no lugar de RS os símbolos L e D. Estes símbolos L e D são símbolos que foram identificados, que foram verificados, não para aminoácidos no primeiro momento, mas sim para açúcares. O açúcar gliceraldeído, que é o açúcar mais simples, ele foi estudado e nesse estudo identificou-se que esse açúcar formava dois tipos de cristais. Um cristal tinha uma forma diferente da outra. E por separação desses cristais e na análise que foi feita, foi possível perceber que um cristal era um cristal de um composto de mesma fórmula molecular, era o gliceraldeído, mas o outro composto tinha a mesma forma do gliceraldeído, mas tinha propriedades diferentes em termos da atividade óptica. A gente já discutiu isso lá na química orgânica. Então, naquele momento, eles identificaram que se tratavam de dois compostos diferentes, com tudo igual, a diferença é só o arranjo espacial dos grupos em torno do carbono, que é o centro estereogênico. Naquele momento, a nomenclatura RS não estava desenvolvida, e aí, ao definir a nomenclatura, o pesquisador fez uma analogia ao comportamento que ele observou. Naquele momento, ele observou que este composto desviava a luz para a esquerda, portanto, era um composto de comportamento levógeno. Já o outro cristal desviava a luz para a direita, ou seja, no sentido horário. Então, era um comportamento destrógeno, em relação ao giro da luz. Então, em termos de atividade óptica, esse composto era destrógeno. Então, daí, a identificação das formas enantioméricas foi feita com o acréscimo das siglas L e D e mantida até hoje em função da relevância dessa descoberta de que existiam formas enantioméricas diferentes. Bem, mas vamos lá. Esses L e D, então, originalmente, vem de destrógeno e levógeno, sendo, então, um recurso que estava disponível, uma vez que não se sabia do recurso R e S. Mas, quando essa descoberta se estendeu a outros compostos, pôde-se perceber as identificações L e D até hoje são utilizadas dentro da bioquímica. E L e D dentro da bioquímica, hoje, sabe-se, comparando os vários compostos identificados, sabe-se que, na verdade, aquele pesquisador, depois eu vou discutir isso melhor com vocês quando a gente discute carboidratos, mas sabe-se que esse pesquisador, ao identificar os compostos que ele viu que tinham identificando a estereoquímica S. Então, o L em bioquímica é uma notação utilizada até hoje para identificar os centros que têm configuração S. E da mesma forma, hoje sabe-se que a identificação D é uma identificação utilizada para designar a configuração dos centros estereogênicos que são S. Mas de forma equivocada, ainda ocorre a associação do L ao comportamento levógeno e a associação do D ao comportamento destrógeno. Inclusive, a gente vê muitos profissionais da saúde fazendo essa referência. Mas isso não está correto. A relação L de levógeno, D de destrógeno, ela é exclusiva à descoberta a partir do gliceraldeído. Para outros compostos, como eu disse, L e D se referem à configuração do centro estereogênico, que é uma determinação teórica a partir da avaliação da prioridade dos grupos ligados ao centro estereogênico. Já o comportamento destrógeno ou comportamento levógeno, isso é uma propriedade física. E essa propriedade física, ela não pode ser
estimada teoricamente, ela é medida em laboratório utilizando um polarímetro. Dessa forma, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter, por exemplo, um aminoácido L-alanina, que tenha comportamento de estrógeno. Eu posso ter um outro aminoácido, como por exemplo o D-glicina, que também teria comportamento de estrógeno. Então, resumindo, L e D, na frente do nome de um composto, seja açúcar ou aminoácido, identifica a configuração do seu centro estereogênico, uma nomenclatura especial utilizada na bioquímica em homenagem ao pesquisador que conseguiu identificar a existência de enantiômeros. No entanto, o comportamento frente à luz, ou seja, a atividade óptica, o comportamento levógeno ou destrógeno, é uma propriedade física que deve ser medida para cada composto, é característico do composto, não é uma medida teórica previsível, é um comportamento intrínseco. Então, a título de exemplo, de forma experimental, nós poderíamos fazer a análise da L-alanina e achar o comportamento de estrógeno e fazer a análise da D-glicina e ela também tem um comportamento de estrógeno, ou seja, aqui eu não estou falando de atividade, eu estou falando de comportamento. Agora, quais são as afirmações que eu posso fazer? Eu posso afirmar, como vocês já aprenderam, já que um enantiômero é a forma inversa do outro, eu posso afirmar que se a L-alanina é destrógena, a D-alanina seria levógena. Então, se eu conheço o comportamento experimental de um enantiômero, eu consigo prever, teoricamente, o comportamento de outro enantiômero. Nossa, mas então que confusão? Então, se existem 20 aminoácidos, cada um deles existe na forma L e existe na forma D, ou seja, existe uma forma enantiomera e existe noutra, então, na verdade, são 40 aminoácidos que formam as proteínas? Não. Os aminoácidos que formam as proteínas são apenas 20. Por algum motivo evolutivo, as enzimas que compõem as vias metabólicas que formam as proteínas são enzimas que não só sintetizam de forma muito específica a proteína necessária, mas também são enzimas que apresentam o fenômeno da quiralidade. As enzimas também são quirais. E uma vez que as enzimas são quirais, essas enzimas, elas também promovem sínteses quirais. Ou seja, os seres vivos, ao longo da evolução, apresentam rotas metabólicas, que são rotas que têm enzimas que só levam à síntese do aminoácido L. Só este aminoácido L, só a forma enantiomérica L, está presente nas proteínas. E isso é um fato muito interessante e contribui para a nossa compreensão de um passado químico comum, de um ancestral primitivo comum. Pois, se todos os seres vivos, todos são constituídos por proteínas e todas as proteínas só apresentam uma forma enantiomérica, só a L, então isso pode nos mostrar realmente que um ancestral comum, um ancestral comum primitivo, pode ter sido, então, a primeira espécie viva a dar origem a todas as outras. Ou seja, essa espécie viva inicial, esse ancestral comum, tem aqui, então, as rotas metabólicas que excluíam a formação da outra forma enantiomérica e essa prevaleceu. Por outro motivo, bastante curioso, mas isso são especulações, Mas por outro motivo bastante curioso e também onde existam só especulações, todos os aminoácidos proteicos são enantiômeros L. Já os açúcares de origem natural, eles são da série dos enantiômeros D. Então, por algum motivo evolutivo, que ainda não se tem certeza, são especulações, os aminoácidos vêm de uma série de enantiômero oposta, Lembrando que L equivale a S e D equivale a R. Então, os aminoácidos vêm de rotas que levam à formação de enantiômeros que têm configuração diferente daquelas que se observam nos carboidratos de origem natural. Então, como eu disse, os aminoácidos presentes nos seres vivos, de forma natural, compondo as proteínas, são os aminoácidos pertencentes, então, à forma enantiomérica L, a série L. Esses aminoácidos são sintetizados por enzimas e vocês já aprenderam que, à custa de energia, o organismo mantém a concentração das moléculas que são importantes, mantendo um equilíbrio entre catabolismo e anabolismo. No entanto, quando o indivíduo morre, já não mais aproveitando energia, reações podem acontecer. E nesse momento, quando o indivíduo morreu, as reações já não são mais controladas enzimaticamente e ocorre, então, a conversão dos aminoácidos L em aminoácidos D. Essa conversão, vocês já aprenderam na química orgânica, é um processo de racemização. A racemização é a conversão de uma forma enantiomérica em outra. A mistura racêmica, que a gente muito fala na química orgânica, é 50% do R mais 50% do enantiômero S. A racemização é a modificação de uma forma enantiomérica para outra, que não necessariamente é a mistura racêmica que a gente trata dela na química orgânica. A racemização é esse processo de conversão. A racemização dos aminoácidos, como é um processo pós-vida, essa conversão ela pode ser utilizada, por exemplo, para a datação de fósseis. Essa datação de fósseis, normalmente, ela é feita de forma direta pela medição de carbono 14, mas outras medições indiretas, elas são úteis também. Então, por exemplo, pode ser feita a medição da conversão de uma forma de L-aspartato em D-aspartato.
Isso é muito comum de ser feito, por exemplo, observando o teor de aminoácido no esmalte dentário durante a identificação no processo de datação. E isso pode ser feito porque o tempo de meia-vida, ou seja, o tempo de conversão do enantiômero L, que é o natural, em D, depende de tempo. Então, sabendo o tempo onde um fóssil estava, é possível estimar meia-vida. Então, veja bem, a uma temperatura de 100 graus Celsius, a conversão, a racemização, ela acontece em 30 dias. A transformação, a conversão de parte da forma L em D até alcançar essa proporção da mistura racêmica. Em 37 graus, essa conversão leva a 350 anos. Às 18 graus Celsius, a 50.000 anos. Então, sabendo em que condições o fóssil foi preservado, é possível estimar pelo teor de aminoácido D presente no fóssil qual é a idade desse fóssil. Porque o aminoácido D não é de origem natural, não constitui proteínas, enquanto o L é um constituinte natural e o seu teor, então, indica o tempo que essa síntese parou de ser renovada.